Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês aqui pela disponibilidade, né? A gente sabe que a vida de donos de restaurantes é muito difícil, tá? Uma boa noite a todos, né? Boa tarde, boa noite, né? Sejam muito bem-vindos às lives do pedido ao dinheiro na conta, né? A ideia desse bate-papo aqui é a gente falar um pouquinho sobre gestão financeira para restaurantes. Então, a gente vai discorrer um pouquinho sobre gestão financeira, vai falar um pouquinho sobre negócio, vai falar um pouquinho sobre funcionalidades que podem ajudar a vida dos donos de restaurante aqui dentro do nosso sistema a se organizar e, principalmente, fazer a gestão de forma completa, tá? Antes de falar um pouco mais sobre o tema e tudo mais, eu sempre gosto de fazer um overview falando um pouquinho de quem somos, né? Falar um pouquinho de quem é o Sistema Deli, tá? Então, só para todo mundo ficar a par, o Sistema Deli faz parte do grupo Fudo, tá? Então, nós temos aí mais de 10 anos de mercado, temos uma base aí de mais de 30 mil clientes ativos, somos líderes de mercado na América Latina, tá? E o nosso sistema ele é um sistema completo, que vai desde a gestão de pedido, então desde a do pedido, gestão do pedido, cardápio digital, toda a parte de gestão de estoque, até o finalzinho lá, que é toda a parte de gestão do negócio, gestão de restaurante, gestão completa do negócio dos restaurantes, tá? Uma informação importante, a gente vai ter um momento aqui para perguntas, então, se vocês quiserem direcionar todas as perguntas de vocês no chat, no final do treinamento, a gente vai abrir um momento aí de uns 10, 15 minutinhos para pergunta, e a gente vai bater um papo aí sobre tudo que a gente falar aqui. Beleza? Antes de tudo, né, eu gostaria de apresentar aqui as pessoas que vão conduzir esse bate-papo, né? Então, primeiramente eu aqui, Renan, eu sou líder de implementação e treinamento aqui na Deli, né? Eu estou aqui na empresa há algum tempinho, faço a gestão de todo o time de implementação e treinamento. Está aqui conosco, né, esse rapaz que está fixado aqui na tela de vocês, o Keoma. Keoma, hoje ele é líder e responsável aqui, ele é especialista de treinamento, ele é responsável por toda a estrutura de treinamento aqui, e vai estar aqui comigo para falar um pouquinho com vocês sobre o processo, sobre o gerenciamento de restaurantes e assim por diante. Beleza? E para a gente iniciar nosso papo, a gente trouxe uma pesquisa que foi lançada pelo G1, né, que fala que 50% dos restaurantes fecham em menos de 2 anos, né? Então, essa é uma pesquisa bem polêmica que a gente gosta de trazer aqui, que fala, que quer dizer que a cada 2 clientes aí, 2 restaurantes que abrem, um fecha em menos de 2 anos, né? E aí a gente levanta sempre hipóteses, né? Por que que isso acontece? Né? Acontece porque por falta de funcionário, isso acontece por causa da concorrência, por uma localização ruim, por questão de produto, né? Tem N motivos que a gente sempre levanta como hipótese. Mas a gente sempre tem um feedback dos nossos clientes e parceiros que a maioria não fecha por falta de cliente, né? Então, toda vez que a gente bate um papo com os restaurantes, bate um papo com pessoas que nos procuram diariamente, a pergunta que sempre nos fazem é: como eu faço para conseguir organizar minhas finanças, né? Porque hoje a gente tem 1 milhão de métodos de pagamento, 1 milhão de formas da gente gerir o nosso negócio, e a gente sabe que é muito difícil a gente fazer a gestão de um restaurante por completo, né? A gente tem que pensar em funcionário, temos que pensar em despesas, temos que pensar em pagamento, temos que pensar em marketing, temos que pensar na gestão do negócio por completo, né? E a gente sabe que a maioria dos restaurantes hoje não fecha por falta de cliente. Quando a gente conversa com os nossos clientes, eles falam: pô, eu tenho pedido, eu recebo o pedido, eu tenho o fluxo do delivery, eu tenho clientes batendo aqui na minha porta, mas quando chega o final do mês, eu
não sei onde está o meu dinheiro. E aí a gente fala, né? O problema não é vender menos, e é não saber quando o dinheiro entra e quanto sobra. E aí, por isso que a gente trouxe essa live, né? A ideia aqui dessa live é a gente mostrar para vocês algumas soluções, né, que foram divulgadas recentemente aqui pelo nosso sistema, que vai ajudar vocês no gerenciamento do negócio de vocês, seja no registro da despesa, seja na conferência do caixa de vocês, seja no controle de contas a receber, no controle de contas por completo, na gestão de fornecedores. Então, a ideia aqui é a gente trazer algumas soluções que vão ajudar vocês a concentrar o registro das informações de vocês num único lugar. E aí eu trouxe aqui, eu gosto muito dessa questão de cenários do dia a dia, alguns feedbacks que a gente costuma receber, né? Nós temos o feedback da Fernanda ali que fala, o caixa está positivo, mas eu não sei se estou lucrando. Então, em muitos bate-papos, o pessoal fala para a gente, pô, como eu faço para concentrar todas as informações em um único só lugar, Renan? Eu preciso registrar todos os meus pedidos? Então, a gente está falando de uma ferramenta completa, né? A gente está falando de uma ferramenta que vai desde a gestão de pedido até toda a questão de pagamento e passa por todas as frentes de registro de pedidos, registro de despesas, registro de contas a pagar, conferência de caixa, conferência de estoque. E quanto mais a gente tiver o nosso sistema completo, mais a gente consegue ter controle de tudo que acontece no nosso dia a dia. E eu acho que eu sempre coloco um ponto bem legal aqui, que eu falo que o Deli não é só um sistema, né? O Kioma vai mostrar um pouquinho mais na prática como funciona o nosso sistema e as funcionalidades. Eu falo que o Deli, na verdade, ele é um parceiro que vai ajudar você a gerir o seu negócio no dia a dia. Tá? Então, a gente vai mostrar um pouco mais para vocês, vai falar um pouco mais de funcionalidades, mas eu quero que vocês foquem nisso que eu falei para vocês. Quando a gente começar a mostrar as funcionalidades, vocês vão falar, putz, Renan tinha razão. Não é só um sistema, é algo que vai ajudar a gente a gerir o nosso negócio no dia a dia. Tá? E aí tem um outro feedback ali do Wagner, falando, não sei quanto vai sobrar no final do mês, né? Então, traz também um ponto, pô, tem todo o controle, sabe como fazer o negócio funcionar, tem um produto bom, vende bem, mas ele não tem uma gestão completa e não sabe quando vai sobrar no final do mês. E o Franco tem o comando, paga, mas não entrou no banco. Então, esse é um ponto importante também que a gente vai falar aqui. A gente tem hoje diversas formas de conciliação de pagamento, né? Diversas formas de processamento de pagamento. Então, o dinheiro, a partir do momento que é feito um pedido, ele passa por toda a parte de processamento de pagamento, seja ele feito por Pix, cartão de crédito, cartão de débito, seja ele por transferência, por dinheiro em espécie, qual seja. E cada método de pagamento, ele passa por um processo de conciliação. O Pix, muitas vezes a gente recebe em uma conta. O que é processado na máquina do adquirente X, a gente recebe numa outra conta. O que é processado na máquina, porque muitas vezes o estabelecimento não tem a máquina de um único adquirente, tem de mais de um adquirente. Porque, pô, se cai o sistema daquela máquina, eu tenho outra máquina para compensar, que cai em uma outra conta. E tudo isso tem toda a parte de questão de pagamento também, né? Compras que são no crédito, muitas vezes você recebe em D+1, D+30, conforme parcela, né? Então, tem também os diferentes métodos de entrada nisso no banco. E o que a gente quer mostrar para vocês é algo que pode fazer vocês concentrar e fazer a gestão disso em um único lugar. Não importa se você passou na máquina X ou na máquina Y, se você vendeu no crédito ou no débito, se você vendeu no Pix ou se você vendeu em dinheiro em espécie. A partir do momento que você registra tudo no sistema, você vai ter seções do produto que vai te ajudar a fazer essa gestão e essas contas a receber. E o que a gente quer divulgar aqui para vocês, falar um pouquinho mais sobre para vocês, é sobre 3 filtros de produtos que
que nós lançamos recentemente, que uma delas é a contas a receber, que você consegue acompanhar quanto você tem para receber e de onde vem cada valor, quais taxas foram aplicadas e quando deve cair na sua conta. Então, foi isso que eu falei para vocês. A gente consegue fazer com que todos os registros de pedidos no nosso sistema tenham um acompanhamento e a gente saiba quando eu vou receber dinheiro que caiu em tal lugar, que eu processei em tal lugar, quando vai cair dinheiro que eu processei em tal lugar, tudo em um único lugar. Além disso, a gente tem também a conferência de caixa, né? Então, a gente conversa todos os dias com donos de restaurantes e o pessoal fala para a gente, pô, Renan, muitas vezes eu não sei se está certo o fechamento do meu caixa, porque não foi eu que fechei, foi um terceiro que fechou, foi meu gerente que fechou, ou uma pessoa da minha confiança que fechou, e aí eu tenho que fazer toda aquela conferência todo dia. E aí, como é que eu faço isso, né? E aqui no Deli a gente tem uma forma de vocês conferirem o caixa, e caso vocês identifiquem diferenças, vocês conseguem revisar o fechamento e manter o controle de caixa sem precisar apagar nenhuma informação e perder nenhum histórico. Então, a gente lançou recentemente uma filter do nosso produto que consegue fazer a conferência do caixa. E se tiver alguma coisa errada, eu excluo e coloco certo. E, consequentemente, eu consigo ter a visibilidade de como foi fechado e como foi conferido. E, por fim, o fluxo de caixa, né, que você consegue visualizar entradas, saídas e o saldo previsto em um único só lugar para tomar decisões com mais segurança e planejamento. Tá? Então, você tendo o registro das informações todas certas, registro de pedidos, registro de despesas, consequentemente, vai ter o contas a receber, né, tudo certo, registro de fornecedores, você consegue ter visibilidade do seu fluxo de caixa. E um ponto que eu sempre falo para todo mundo é, o segredo da coisa é você utilizar o sistema como completo, né? Registrar todas as informações, fazer com que as informações estejam guardadas ali para, consequentemente, a gente ter um fluxo geral do seu caixa. Beleza? Top! E aí, vamos parar um pouquinho de falar de teoria, vamos falar um pouquinho de negócio. Eu vou passar aqui a bola para o Kioma. O Kioma ele vai projetar o nosso sistema e dentro do sistema a gente vai mostrar todas essas funcionalidades aqui para vocês, como elas funcionam, né? E, consequentemente, o que a gente tem de novidade cada dia mais para vocês, né? Eu falo para todo mundo que o Deli está em constante atualização e constante evolução e cada dia que passa a gente tem uma novidade aí para os nossos clientes. É isso que a gente quer divulgar cada vez mais aí para vocês, tá? Kioma, fica à vontade, projeta a tela aí, vamos mostrar para o pessoal essas novidades. Bora, valeu, Rê. Obrigadão, hein? Fala, pessoal, agora comigo aqui, tá? Nem o Rê falou, eu que sou o Kioma, eu sou especialista de treinamento aqui no Deli, e eu tô aqui há uns aninhos, uns 2 aninhos mais ou menos, ajudando aí alguns os times, os clientes aí a tirarem o máximo aí do sistema, tá? E a gente acabou de entender aí o cenário, os problemas reais aí que acabam acontecendo no dia a dia de quem faz aí a gestão, né, de um restaurante. Agora eu quero mostrar para vocês, né, na prática aí dentro do sistema, como que o sistema DL, ele acaba respondendo, tá, a cada um desses, vamos colocar assim, desses problemas, tá? Então vou compartilhar aqui o sistema com vocês, assim que aparecer, me avisa aí, tá? Bora. Aí a gente vai passar por cada funcionalidade, tá? Junto aí com calma. Tá na tela. Boa, maravilha, show, tá? Então, a gente acabou de ver o cenário, né? A jornada que o dinheiro faz aí do pedido, né? Até a conta bancária, certo? Mas antes de falar sobre recebimento e projeções, preciso mostrar para vocês onde que tudo começa, tá? Que é o que? O fechamento e a conferência do caixa, tá? Por quê, Kioma? Porque sem dados confiáveis no caixa, nada do que a gente vai ver aqui vai fazer sentido, tá bom? Então lembra da frase aí que o Renan leu pra gente, que foi um feedback do Franco, né? Tem o comanda paga, mas não entrou no banco.
tá? Então, muitas vezes isso acontece porque o fechamento de caixa foi feito com erro, tá? E ninguém validou. É exatamente para isso que existe essa funcionalidade aqui no sistema, que é a conferência de caixa, tá? Então, ok, quando a gente abre o sistema, tá? Aqui dentro do sistema dele, a gente acessa, né, a nossa seção, que é a nossa aba, né, de vendas, vem aqui em caixas, tá certo? Aqui em caixa, o meu tá até aberto, vou abrir um aqui só para demonstrar para vocês, tá? E aqui nós temos aqui a aba de conferência, tá? Então é aqui dentro onde a gente faz a leitura da conferência. Então sem a revisão formal, tá? O que o funcionário acaba declarando no caixa, ele vira como um dado final, tá? Então, se ele errou, errou, tá? Se esqueceu, ficou para trás, tá bom? E quando a diferença aparece lá na frente, não tem rastro, tá? Não tem justificativa, não tem como investigar, tá? Então, a conferência de caixa adiciona uma etapa entre aí o fechamento que aconteceu com o funcionário e o registro aí definitivo, que é a revisão aí do supervisor, do gestor, tá bom? Então, antes de chegar aí nessa conferência, tá? Vale entender aí de onde vêm os dados, tá? Então, aqui na aba caixa, vocês veem aí o histórico completo de todos os caixas do restaurante, tá? Cada linha, tá? Cada linha dessas aqui, ó, é, mostra o nome do caixa, por exemplo, o meu aqui como principal, tá certo? Mostra o nome do caixa, as datas de abertura e fechamento, junto com o horário, tá? O valor que acabou entrando no sistema e o valor que foi inserido pelo funcionário quando foi fazer o fechamento, tá? De caixa, a diferença positiva, negativa ou se não teve diferença alguma, e o status, se aquele caixa está aberto ou fechado, tá? Pode ver, ó, olha a coluna aqui de diferença, tá? Então ela entrega, na verdade, tá? Muita coisa, tá? Então diferenças negativas aparecem em vermelho, positivas em verde, e quando fica, né, sem coloração, fica no preto, ele mostra que tá neutro, não teve diferença alguma, tá? Então vocês já conseguem identificar de cara aqui quais caixas tiveram aí inconsistência, tá bom? E o caixa com status aqui em aberto, né? Esse aqui que eu deixei em aberto para vocês, significa o quê? Que aquele caixa está em operação nesse exato momento, tá? Então, quando vocês clicam nele, tá? Do jeito que eu fiz aqui, do jeito que... Quando a gente clica nele, o painel lateral aqui do lado direito, tá? Ele mostra a contagem do caixa, mostrando o quê? A quantia inicial, tá? Que significa o quê? Que é o troco com que o caixa foi aberto, tá? A entrada, tá? Então, tudo que entrou durante aquele turno, a saída, tá? Que é tudo que saiu, tá? Pode ser até uma sangria, por exemplo, tá bom? E o total depois, tá? E logo abaixo, aqui, esse de acordo com o usuário, tá? Essa seção aqui, é onde o funcionário, né, ele vai declarar aí, vai inserir os valores, claro, por meio de pagamento conforme fecha o caixa. O meu só tem dinheiro aqui, tá bom? Mas conforme vai fazendo o fechamento das contas, das comandas dos clientes de vocês, aí aparece aqui os métodos de pagamento também, tá? Então vocês vão ver aí lado a lado o que o sistema registra, tá certo? Essa parte aqui, ó, o que o sistema vai registrar, e logo depois o que o usuário declarou, tá? O que o funcionário acabou inserindo, tá bom? Agora que a gente entendeu, vamos para a parte de conferência, tá? Então aqui na aba, pode falar, Rê. E aí, só para somar um negócio que eu acho muito importante, o caixa ele vai de acordo com o registro do pedido de vocês, né? Então, para a gente ter um caixa bem definido com as informações, a gente fala que todo ou qualquer pedido que passar pelo restaurante, ele precisa ser registrado. Então, pô, se eu atendi 5 clientes numa mesa, eu preciso registrar os pedidos daquela mesa. Se eu atendi 3 clientes via delivery, eu preciso registrar aqueles pedidos que são do delivery. Se eu atendi 2 clientes do balcão, eu preciso registrar os pedidos do balcão. Por quê? O caixa nada mais, nada menos é que um controle de tudo que eu registro sobre o dia do meu estabelecimento. Então, certo que eu falo para todo mundo é, pô, cheguei no meu estabelecimento, eu abro o meu estabelecimento às 10 horas da manhã, eu já abro o caixa.
Porque eu vou começar a receber fluxo de pedido, né, fluxo de clientes, consequentemente eu começo a registrar os meus pedidos, e quando chega no final do dia, eu abro o meu caixa, faço a conferência, fecho o caixa, e aí, consequentemente, a gente tem a filtro disponível de conferência de caixa, para ver se o fechamento do caixa, no final do dia, ele bate com a conferência, né, que a pessoa vai fazer. Boa, Rê, bem lembrado. Tá, então é importantíssimo fazer isso aí logo no início do turno. Tá? Logo no início do turno. Tá bom? Então vamos lá. Agora aqui na aba de conferência, tá, galera? Aqui em conferência, tá? A visão muda um pouquinho, tá bom? Então aqui vocês ficam mais focado, tá? Nos caras que precisam de validação, tá? Então logo aqui no topo, tá bom? Aqui mais ou menos no meio aqui da tela, tá? Nessa parte que eu tô grifando. A gente tem alguns totalizadores, tá? Que é o quê? O total de caixas, tá certo? Então, quantos caixas fechados naquele período, ou até mesmo os pendentes, tá bom? Mostra aqui quantos que tem pendente, tá? Pode ver que no meu só tem um. Conferidos, mostra a quantidade também, no meu aqui tem dois. E a diferença total que teve aqui, positiva, no meu caso aqui, tá? Que foi esse 1 centavo. Tá? E na tabela, tá? Nessa daqui, cada linha mostra também algumas coisas. Também, por exemplo, o nome do caixa, data de abertura e fechamento com horário, o valor, né, do sistema e do funcionário, o que ele inseriu no sistema, tá certo? Isso aqui é o que entrou quando fez o fechamento da conta do cliente de vocês, tá? E aqui é o que o funcionário acabou inserindo no fechamento do caixa dele, tá? Mostra o status, tá? Pendente ou conferido, tá bom? Mostra o valor que foi conferido aqui, tá? Se teve diferença e fechado por quem, tá? No meu caso aqui foi por mim mesmo, tá bom? E caixas com diferença, tá? Ele aparece com o valor em destaque, tá? Em vermelho, aqui na aba de caixas mesmo, tá bom? Pode ver que é isso aqui que a gente vai fazer a conferência, que é o que eu estava mostrando para vocês, tá? Então fica fácil de identificar, tá? Aí voltando aqui para a conferência, para a aba de conferência, que estão, né, com status de pendente, significa que eles já foram fechados e ainda precisa fazer aquela conferência, aquela validação, tá? Então precisa ser revisado, tá? Então, por exemplo, clicando nesse aqui que está pendente, tá? Quando a gente clica nele, nesse caixa, a gente entra na tela de conferência mesmo, tá? Vou clicar aqui, até aqui, ó, nesse botão laranja aqui do lado direito, tá? Então, conferir caixa, tá certo? E aqui vocês vão ter também colunas por meio de pagamento também, tá? Ou seja, o valor que o usuário, né, o funcionário inseriu no sistema, o que realmente caiu no fechamento das contas, tá? Das comandas, das mesas, o valor conferido, tá? Pode ver que esse aqui tem um campo editável, que é aqui onde o gestor, o supervisor, ele vai fazer a validação, tá? E aqui do lado, a diferença, tá bom? E claro, cada um deles tem como que eu posso dizer, né? Esse tá expansão, tá? Esse detalhe expansível, tá? De cada meio de pagamento, tá? Então, cada meio de pagamento tem uma setinha para poder expandir, tá? Então, vocês vão ver aí o detalhamento por data, por exemplo, no Pix aqui, ó, a data do dia 2/6, tá? Exatamente hoje, tá? Com o valor específico aqui, tá bom? Que entrou no sistema, tá? E pode ser que tenha, sim, diferença, tá bom? Do que o funcionário, né, o operador de caixa, aí acabou inserindo aqui dentro do sistema, tá? Então, se os valores baterem, a diferença vai ficar zero, tá? Então, a diferença no rodapé aqui vai ficar cinza, tá bom? Vai ficar cinza aqui mesmo, tá bom? Não vai ter diferença nenhuma. E se tiver alguma diferença, tá? Essa barrinha aqui, tá? Essa coluna de diferença, ela vai ficar em vermelho, tá? Com um valor negativo. Por exemplo, eu vou até alterar aqui, ó, colocar R$ 100, só para mostrar para vocês. Ele fica com saldo negativo em destaque vermelho também, tá? Quando a gente vai fazer a conferência, tá bom? Se tiver algum saldo negativo aqui, ele vai habilitar aqui para gente esse campo aqui, ó, motivo da diferença. Tá bom? Então aqui a gente precisa inserir sim, pode ver que é obrigatório. Tá? Então, quais são os motivos que tem aqui? Falta de dinheiro no caixa,
sobra de dinheiro no caixa ou divergência na maquininha de cartão. Tá? Então, esse aí é um campo obrigatório que a gente precisa inserir e também tem o campo de comentário que vocês podem colocar também, tá? Algum comentário específico daquela diferença que deu aqui dentro do sistema. Tá bom? E a gente pode perceber também, tá? Enquanto há diferença, o motivo não, né? Aqui é o motivo de diferença, né? Ele não foi preenchido, tá? Esse botão de conferir caixa aqui, ele fica desabilitado, tá bom? Então o sistema ele não deixa confirmar sem uma justificativa, tá? Isso é intencional mesmo, tá, gente? Por quê? Porque garante que toda a diferença seja assim documentada, tá? Depois de selecionar o motivo, vou até selecionar aqui, ó, qualquer motivo, tá? Aí ele habilita aí o campo aí para a gente poder fazer a conferência. Beleza? Esse E processo eu, aí tem. Oi, pode falar, Rê. e eu acho aqui, gente, fazendo um adendo, é, essa solução de conferência de caixa, ela não está disponível para 100% dos usuários, tá? Então, uma coisa que é muito importante é, vocês viram ali que o Kioma registrou o caixa, fechou o caixa, e o Kioma conferiu o caixa. Isso não vai acontecer muitas vezes no mundo real, né? O que que vai acontecer no mundo real? O funcionário X fechou o caixa e o gerente João conferiu o caixa. Então, uma coisa que é legal falar para vocês é que dentro do sistema DEL a gente consegue também fazer a segmentação de usuário e dar acesso às funcionalidades de acordo com o cargo da pessoa dentro do seu negócio, né? Então a gente consegue fazer uma segmentação de usuário para o atendente ter somente, né, a liberação para fazer o registro de pedido, o gerente para fazer o fechamento do caixa e o cara que é proprietário para fazer a conferência. Então a gente consegue criar grupos de usuários diferentes, de formas diferentes, para atender vocês na solução do negócio de vocês. Então, uma coisa que eu sempre falo, são visões diferentes para ajudar vocês no negócio de vocês. Boa, Rê. Muito bom, tá? E esse processo, gente, tem um nome, né, em gestão, que é o duplo controle, tá? Então, é o mesmo princípio que bancos e auditorias, tá? Acabam utilizando, tá? Separar quem faz a operação, tá bom? De quem faz a validação, tá? Então, o sistema, ele guarda tudo com rastreio, tá? Com rastreabilidade aí completa, tá? Quem fechou, quem conferiu, qual foi a diferença, qual foi o motivo, tá? Porque tempos depois, né, meses mais à frente, vocês acabam conseguindo responder qualquer pergunta sobre aquele caixa específico, tá bom? Então, uma vez que vocês clicam aí na parte de conferir o caixa, tá? E acabam confirmando também, é importante dizer que a gente não consegue voltar, tá? A gente não consegue voltar atrás, tá bom? Então, claro que a gente vai ver aí em outras funcionalidades, né? As outras duas aí, por exemplo, contas a receber, o sistema, ele avisa antes, tá? Revisa com atenção aí antes de fazer qualquer tipo de confirmação, tá? Então, que nem o Renan falou, conferir o caixa, tá? Então, a gente precisa conferir o caixa todos os dias, tá bom? Não deixa acumular, tá? Não deixa como pendente, porque aí depois vira uma bola de neve, tá? Então é basicamente isso. Tranquilo? Bora lá. Vou para a próxima. Contas a receber. Boa? Então vamos lá. A gente acabou de falar aqui, né? De ver como que garante, né? Que os dados dos caixas são realmente válidos, tá bom? Então agora a pergunta que fica e esse dinheiro, quando que chega? Tá? Então lembra da frase aí que a gente acabou de falar, que era do Franco, né? Do Franco lá. Então, tem o comando paga, mas o dinheiro, né, não entrou no banco, tá? Então isso acontece porque cada meio de pagamento tem o seu prazo aí de liberação e a sua comissão, tá? Então o crédito pode levar, como o Rê falou, os dias, né? Dias, semanas, quinzenal, tá? O iFood também, ele tem uma taxa específica, os prazos próprios também, tá? Mercado Pago, entre outros aí também, tá? O Pix, ele chega mais rápido, lógico, tá? Mas mesmo assim ele precisa estar aqui dentro do nosso controle. Beleza?
Então vamos lá. Resumindo, tá bom? Sem um lugar, um ambiente, tá? Que junta tudo isso, tá? Vocês ficam meio que no escuro, tá, gente? Então vocês acabam vendendo bem, mas não, na maioria das vezes não sabe quando que vai receber aquele valor, tá? Quanto que vai descontar de taxa, o que já entrou, o que ainda falta, tá? Então essa seção aí de contas a receber existe para resolver exatamente isso, tá bom? Então, onde que a gente identifica isso aqui? Nessa lupa, tá bom? Para quem tem aí o plano Pro, tá? Ele fica aqui dentro dessa lupa, tá bom? Passou o mouse, ele fica, aparece, né? O nomezinho financeiro, tá? Então, o primeiro item que vai aparecer aqui é a conta a receber, é exatamente o que a gente vai falar agora, tá? Então, quando a gente entra nessa parte de conta a receber, a gente vai ter aí filtros para poder organizar melhor a nossa visualização. Tá? Então vai ter aqui o período, tá? Que é o quê? Período diário, mensal e o anual, tá? O que mais? O mês ou o ano, depende muito do período que a gente vai selecionar, tá bom? O estado, tá bom? Que é o quê? Se aquela conta, né, a receber tá pendente, se já foi recebido, tá bom? Então vai ter aí alguns status aí para a gente poder selecionar para ficar melhor a nossa visibilidade, tá? Conta bancária, tá? Então é bem útil aí para quem tem mais de uma conta, né? Tipo, eu recebo o Pix no Santander, eu recebo cartão de crédito no Itaú e assim por diante, tá? Então a gente consegue ter sim contas bancárias aqui no sistema e aqui a gente consegue filtrar também, tá? O processador, tá? Que é o quê? Se é do 99, se é GetNet, se é Cielo, se é Mercado Pago, se é Rede, tá? Stone, então qual que é o processador? Tá bom? E também o tipo, tá? Se é boleto bancário, cartão de crédito, Pix, Vale e assim por diante. Tá bom? Tem até outros aqui, porque na hora de a gente for fazer a configuração dos meios de pagamento, a gente consegue colocar também outros, especificar tudo certinho, tá bom? E logo aqui abaixo, a gente tem aí, né, os totalizadores, que nem a gente falou no anterior, tá? Então, esses totalizadores são automáticos, tá? E a gente pode reparar e que eles utilizam conforme a gente muda os filtros, tá bom? Se eu colocar aqui, por exemplo, anual, ele acaba mudando os valores também, tá? E assim por diante, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Contas a receber, tá? Então, a quantidade de registro pendente aí, que são os pendentes que eu tenho de ontem e de hoje, tá? O total de taxas, tá? Então, quanto que a gente acaba pagando, né, de comissão de taxas aí para adquirentes, para plataformas food, né, e entre outros, o valor líquido a receber, tá? O que ainda vai entrar na nossa conta, tá? E o valor que já recebemos, tá bom? Então pode ver que do meu mês atual não recebi nada porque eu não fiz nenhuma conferência, não fiz nenhuma confirmação aqui ainda que eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Então só de olhar aí para esse quadro aqui, tá? Esses números que vão aparecer aqui em cima, tá? A gente já tem uma leitura financeira muito mais clara do que antes, tá? E cada linha que tem aqui nesses registros, ele mostra alguma coisa também pra gente, tá bom? Por exemplo, é a data do pagamento, tá? Quando que a venda aconteceu, tá certo? Pode ver que são 2 dias, data de ontem e a data de hoje, tá bom? O processador que eu falei para vocês, processador do tipo, se é GetNet, se é aquele fechamento, né? Aquela conta, por exemplo, foi no Pix, se foi pela rede, tá? Então vai mostrar aqui tudo certinho qual que é o processador, o estado, se ele está pendente ou se ele já foi recebido, tá bom? O valor bruto, tá? Que é o valor que realmente passou lá na hora que vocês cobraram o cliente. O valor de taxa, que já aparece aqui para vocês também. O líquido, tá? E a data de recebimento, conforme, claro, o meio de pagamento configurado. Beleza? Tá? E quando a gente clica em qualquer um desses registros aqui, tá? Em qualquer um, tá bom? Abre esse painelzinho aqui lateral, tá? Do lado direito também com todas as informações detalhadas, tá? Então, nessa seção aí de contas a receber, a gente vê aí o status atual, tá certo? Aqui, ó, pendente, certo? A data do pagamento é a data do recebimento, tá? Então, aqui, quando que eu cobrei do meu cliente,
e quando que eu vou receber na minha conta. Tá? Aqui embaixo, em meios de cobrança, tá? Ele mostra aqui o processador e o nome, tá? Então é GetNet e é o cartão de crédito, tá? E um pouco mais abaixo são os valores, tá? O valor bruto, a taxa, que no caso aqui da GetNet, tá? É tudo ilustração, tá, gente? Não são taxas reais mesmo, tá? E o valor líquido que realmente vai cair na minha conta, tá bom? Fazendo isso, tá? Mostrando essa parte, a gente consegue confirmar esse recebimento. Por exemplo, eu vou clicar aqui que é no Pix, que a gente consegue confirmar ele certinho. Tá? Então, clicando aqui em confirmar recebimento, ele vai abrir essa janela, esse pop-up aqui pra gente, tá bom? Então, aqui onde a gente consegue fazer essa confirmação, tá? Então, a gente clica no registro, tá? Correspondente aqui nessa tabelinha, tá? Ele fica destacado, né, em amarelo, pode ver que ele tá, vou até cancelar aqui para vocês verem, tá? Ele fica destacado aqui em amarelinho, qual que é o processamento aqui que a gente está fazendo essa confirmação, tá? Esse registro, tudo certinho. Aqui na lateral direita, né, ele vai habilitar aí o campo de confirmar o recebimento, e aí vai abrir essa janelinha, tá? Esse pop-up para a gente poder fazer a confirmação. E aqui a gente tem dois campos, tá? Primeiro, data de recebimento, tá bom? Quando que realmente vai cair na minha conta. Quando que eu recebi esse valor? Quando que caiu na minha conta, tá? Pode ver que ele é automático, ele já vem preenchido, tá? Mas se eu não receber nessa data, eu posso sim fazer essa modificação, tá bom? E o valor líquido, tá? Esse a gente ainda não consegue fazer alterações, tá? Ele não é editável, tá? Porque foi realmente o valor que entrou diretamente aí no sistema. Beleza? Aí confirmou, tá? Confirma, ele aparece aqui, ó, recebimento confirmado com sucesso, e aí sim a gente já consegue ter esse controle financeiro um pouco mais real, tá? Um pouco mais real. Beleza? Tranquilo? Boa. E aí eu acho que uma observação muito importante, gente. Todas as informações que estão aí nesse contas a receber, eles são configuráveis, tá? Então, foi muito o que o Kioma falou. A gente precisa fazer o registro das informações, né? E, consequentemente, configurar o nosso sistema para que assim, a partir do momento que a gente registre os pedidos, eles apareçam nas abas correspondentes, né? Então, quando a gente está fazendo todo o processo de configuração do nosso sistema, a gente configura tudo. A gente configura cardápio, a gente configura impressora, a gente configura método de pagamento, paga método de pagamento por método de pagamento. Ah, se eu tenho duas maquininhas, eu vou registrar o método de pagamento que eu passo dentro de cada maquininha. Se for necessário, a bandeira que é utilizada, porque muitas vezes a gente sabe que cada adquirente tem diversas bandeiras e, consequentemente, cada bandeira tem uma taxa. E para essas informações se conversarem, a gente precisa que o registro dessas informações sejam feitas de forma correta, né? Então, registrar todas as taxas, todos os métodos de pagamento, para que assim, quando a gente comece a operar no nosso sistema e vá registrando os pedidos, tudo isso se conversa, né? Então, foi o que eu falei para vocês lá no começo. Lembra que eu falei para vocês que o DEL não é só um sistema, ele é um parceiro que vai ajudar vocês a operar o seu sistema no dia a dia? É isso, né? A partir do momento que a gente configura o sistema por total, utiliza as informações, utiliza todas as abas, eles vão se conversando e a gente vai tendo a visibilidade dos dados da forma que eles deverão ser. Beleza? Vou aqui, ó. Boa, Rê. E é importante o que o Rê falou, que é sobre os meios de pagamento, tá? Até um aviso de configuração aqui dentro dessa aba, tá? Dessa tela. Tá bom? Que é o quê? Essa aqui em azul. Tá bom? Então ele já mostra aqui pra gente, ó, configure seus meios de pagamento para ter a informação correta dos prazos e taxas dos seus recebíveis automaticamente. Tem até um hiperlink aqui, ó, configurar meios. Quando a gente clica nele, a gente vai diretamente para a seção de configurações do meio de pagamento, que é exatamente o que o Renan falou, para poder inserir a bandeira, a taxa, tá? A acreditação, tá bom? Quando que vai ser recebido e tudo mais, qual que é a conta que está vinculada para poder receber aquele valor também, tá? Então é importante configurar, tá?
Se o meio de pagamento ele não tiver taxa ou prazo de liberação furada, ela meio que não aparece, tá, gente, na tabela, tá certo? Então, ou ele vai aparecer, só que vai ter inconsistência, tá? Então, esse link aí de configuração, tá? Configurar meios, ele tem um porquê que tá aqui em cima, tá? Para não esquecer realmente de fazer essa configuração. Tá? Aí alguns pontos aqui que eu deixo de atenção também, né? Tipo, o meio de pagamento, novamente, precisa ter a taxa e o prazo configurado, sem isso não aparece aqui, tá? Nessa tela. E o outro que é confirmar esse recebimento. Tá bom? A partir do momento que a gente recebe, tá? Caiu na minha conta, tudo, eu venho aqui e faço essa confirmação, tá? E depois que eu fiz essa confirmação, pode ver que não tem mais o botão de confirmar e nem de editar. Tá? Então, uma vez feita, o próprio sistema ele avisa, né, antes de confirmar, que ele não é desfeito. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, com conferência aí de caixa validado aí, tudo certinho. Os dados aí de contas a receber, né, mapeando aí, quando cada valor entra, agora a gente chega na visão, acho, mais completa aí desses três itens, tá? Que é o quê? O fluxo de caixa, tá bom? Então, teve até uma frase, não lembro de qual dos três clientes que o Renan mostrou, que estava falando sobre o caixa, né? O caixa tá positivo, né? Mas não sei se estou lucrando, acho que foi da Fernanda, tá? E o do Franco, né? Foi o Franco? Não, foi o Wagner, né? Eu não sei quanto que sobra no fim do mês, tá? Então, essas duas frases aí descreve exatamente aí o problema que o fluxo de caixa acaba resolvendo, tá? E é aqui, nessa parte mesmo, tá? Nessa mesma seção de financeiro, que tem, ó, contas a receber, e aqui do lado direito, tá? Quase no meio da tela, na parte superior, tem o fluxo de caixa. Tá bom? Então, é exatamente aqui onde a gente vai fazer aí, vai mostrar um painel aí de controle financeiro, tá? Então, o fluxo de caixa, gente, é a resposta para uma pergunta bem simples, tá bom? O dinheiro que entrou foi maior do que saiu, tá? Então, não é sobre lucro contábil, tá, galera? É sobre liquidez. Tá? Então, ter dinheiro disponível para poder pagar as contas quando elas chegam, tá? É aqui onde a gente vai verificar. Tá? Então, a primeira coisa aí que vocês vão ver, né, deixa eu até clicar aqui no fluxo de caixa. A primeira coisa que vocês vão ver são duas visões, tá bom? Que muda aí completamente a tela, que é o previsto, que é aqui em cima, ó, previsto, tá certo? E o realizado, tá? Então, o previsto é a projeção futura, tá? Com base aí nas receitas e despesas já lançadas no sistema, tá? Então vocês conseguem ver aí, antes do mês terminar, como que o caixa de vocês deve se comportar nos próximos dias, tá? As próximas semanas, tá bom? E o realizado, tá? O que de fato aconteceu, com base aí nos dados registrados, tá? É o histórico real aí do movimento financeiro do negócio, tá bom? Então pode ver que os valores acabam mudando conforme a gente vai alterando de realizado para previsto. Aí perceba aí que, além dos números mudarem, né, o, a tabelinha, né, aqui acaba mudando, tá? Aqui embaixo, onde tem os valores por dias, tá, do mês, acaba alterando também, tá? O previsto ele traz aí projeções, tá? E o realizado aí traz o que já acabou acontecendo, tá? Então a gente pode usar esses dois juntos aí, tá bom? Que é o que dá uma visão aí mais completa. Vocês olham aí para o passado para poder entender e para o futuro para poder se planejar. Beleza? E falando dos filtros, tá? Dos filtros que nós temos aqui. Temos aqui o de frequência, tá? Que é basicamente o período, tá bom? Que é o dia, a semana e o mês, tá? Então aqui vocês escolhem qual é a visibilidade que vocês querem ter, tá? A visão diária especialmente, né, poderosa, tá? Por quê? Vocês veem aí o que entrou e saiu em cada dia específico, tá? Que é o que exatamente eu coloquei aqui pra gente, tá? O de até, tá? Outro filtro que a gente pode analisar, tá bom? Então, como é diário, eu consigo colocar aí quais dias eu quero ver dentro daquele mês, tá bom? Então vocês podem definir aí um intervalo aí de datas que vocês querem analisar, tá?
Conta bancária, tá bom? Aqui vocês podem também filtrar, pode ver as contas que eu acabei cadastrando aqui dentro do sistema. Aí, então, a gente pode vir aí por uma conta específica ou ver todas juntas, que nem eu coloquei aqui também, tá? Todas de uma vez só, tá? E a gente acaba tendo um olhar, né, mais a fundo, tá bom? Sobre as contas. Tipo, pode aparecer aqui dependendo aí do cadastro do restaurante, tá? Estabelecimento de vocês. Beleza? E tem aqui um outro, que a gente não pode ignorar também, que é o incluir gorjetas, tá? O que seria a gorjeta? É a taxa de serviço, tá? Não sei se vocês cobram a taxa de serviço, geralmente cobra 10%, 9%, 12%, né? E assim por diante, que é a taxa de serviço que é repassada aí para os funcionários, tá? Então, quando fica ativo, também acaba fazendo alterações nos valores, tá bom, de receita. Então, quando ele está desativado, o número aparece aí sem gorjeta nenhuma, tá? Então, depende muito da operação, isso pode fazer diferença na leitura totalmente. Beleza? O que mais? Três números, né, que acabam resumindo tudo aqui pra gente, tá bom? São esses três aqui em cima, tá? Então, receita, tá certo? Tudo que entrou nesse período aqui que eu acabei selecionando nos filtros, tá bom? Despesas, tudo que acabou saindo, tá bom? Todas as contas que eu tive, luz, internet, funcionário e assim por diante, tá? E o saldo final, tá? Tá aqui o resultado consolidado dentro aí desse período que a gente acabou selecionando, tá? Então, esses três cardzinhos aqui em cima, tá? Eles atualizam automaticamente conforme vocês vão mudando o filtro, tá? Visão, frequência, período e conta bancária. Tá bom? E aqui embaixo o gráfico, tá? A evolução do fluxo de caixa, tá? Então o gráfico ele vai mostrar aí a movimentação ao longo do tempo, tá? Então vocês vão ter aí quatro, né? Quatro elementos com cores diferentes, tá bom? Então azul escuro aí que são as receitas, tá bom? Que são essas barras azul escuro aqui mesmo, tá bom? Laranja as despesas, tá bom? Também em barra. Cinza são transferências, não tenho nenhuma, tá? Então não vai aparecer aqui pra gente. E esse aqui que é o saldo, que é essa linha, tá? A linha de saldo aí que vai mostrar pra gente para poder fazer essa análise, tá? Então a linha de saldo é a mais importante de acompanhar, tá? Quando ela tá subindo, né? Claro, as receitas estão superando aí as despesas, tá? Então quando desce o caixa, ele está sendo consumido, tá? E tem um detalhe aqui bem importante, bem útil, tá bom? Então o gráfico ele é bem interativo, tá, gente? Então quando vocês passam o mouse em cima, tá, sobre qualquer ponto, seja a linha, seja a barra de receita, de despesa, tá? Ele vai mostrar exatamente o que aconteceu naquele exato dia, tá? Por exemplo, aqui no dia 5/6, tá? Então eu tive uma receita de R$ 418, saldo positivo, despesa de 657, não tive transferência nenhuma e o meu saldo ficou positivo em 905, tá? Então ele é bem interativo. Passa o mouse, ele já vai mostrar para vocês. Beleza? E um pouquinho mais para baixo, ele tem o outro, né? Outras informações, tá bom? Que ele vai mostrar aqui pra gente o saldo inicial, tá? Ele vai mostrar aqui o saldo inicial, tá bom? Como o caixa começou naquele período, tá? Receitas, tá bom? Então, se a gente clicar nessa seta aqui para poder expandir, ele vai mostrar tudo que nós temos, ó, dinheiro, cartão de crédito, débito, Pix, conforme aí os métodos de pagamento que vocês têm cadastrado, tá? O que mais? Despesas, tá? Então, o que foi saiu? Então, eu tenho aqui a despesa administrativa, tá? Que foi o sistema dele, tem a despesa operacional, que foi o aluguel do meu estabelecimento, tá? Então, ele vai mostrar aqui também com os valores tudo certinho, tá? Transferência, como eu falei para vocês, não tenho nenhuma, tá? Não tive nenhuma transferência aqui. E depois o saldo final, tá? Como que o caixa fechou naquele período, pode ver que tem as datas aqui em cima também, tá bom? Então, a gente pode reparar que receita de despesa tem e transferência, né? Tem aí essa setinha para poder expandir, tá? Para poder ter uma visibilidade um pouco melhor, tá bom? E o fluxo de caixa, gente, é tão bom quanto os dados que estão dentro dele,
tá? Então, claro, a gente vai registrar a despesa no sistema dela, tá? Então, quanto mais vocês registrarem, colocar as contas de vocês, mais preciso vai ficar o saldo, tá? Fazer o fechamento de caixa, tá? Todo dia, que nem o Renan já tinha falado, tá? Então, são eles que vão gerir aí, né? Vai mostrar aí as receitas pra gente e, claro, manter aí a conferência de caixa em dia. Beleza? Rê, mais algum ponto? Não, acho que é quase só tudo isso, né? Eu acho que um ponto que vale a observação é todas essas funcionalidades, elas estão disponíveis para o Plano Pro, tá? Então, se você que está assistindo essa live, né, que está nesse Meet aqui conosco, você tem um plano avançado ou plano inicial e você quer ter essas funcionalidades, você pode entrar em contato com o nosso suporte, que a gente vai dar um tempinho aí de bônus para vocês usarem essas funcionalidades, tá? E para você que está assistindo a live e ainda não é cliente do Sistema Deli, a partir do momento que você criar a sua conta, você vai ter essas funcionalidades disponíveis por 14 dias, tá? Então, você consegue utilizar essas funcionalidades para testar aí no negócio de vocês. Beleza? Acho que da nossa parte é isso. Não sei se vocês têm perguntas, dúvidas. A gente tentou clarear um pouquinho aí para vocês como funcionam algumas funcionalidades que são bem importantes. A nossa ideia é que a gente tenha mais encontros aqui como esse, onde a gente vai falar um pouquinho de cada filtro do sistema, vai falar um pouco sobre as novidades, vai trazer aí um pouquinho do mundo dele para vocês, muito mais para vocês ficarem ligados em tudo que a gente vem atualizando. Boa. Caso vocês tenham alguma pergunta, né, a gente sempre deixa o nosso suporte disponível, tá? Pô, tive uma dúvida depois do treinamento, vocês podem entrar em contato com o nosso suporte, falar que participou da live e, consequentemente, ficou com alguma dúvida, que, consequentemente, eles vão esclarecer aí todas as dúvidas de vocês e, caso vocês tenham algum ponto aí também, a gente pega como feedback, a gente acha que cada vez mais o feedback do nosso cliente é muito importante para a gente enriquecer aqui o nosso negócio, tá? De antemão, eu quero agradecer vocês pelo nosso bate-papo, né? Espero que tenha sido bom para todos vocês, tenha sido claro, né? A gente vai ser pontual aqui com o tempo, terminar de fato às 7 horas da noite, né? Mas de antemão eu queria agradecer vocês aí pelo papo, né? Muito bom falar do nosso sistema. Eu sou meio suspeito para falar, eu amo falar eu amo treinamento, é a área que eu mais amo e tudo mais, então eu sou um cara que eu gosto disso, mas principalmente falar sobre as evoluções do nosso sistema é muito gratificante para a gente, né? A gente está aqui há algum tempo, sabe quantas evoluções, a gente preza por evoluções, a gente preza aí por melhorias e cada vez mais o Deli vem mostrando para a gente que é um sistema completo e um parceiro aí para o nosso cliente no final das contas, beleza? Então, obrigado, todos vocês. Então,